Olá, sejam bem-vindos ao nosso Farolcast. Tá bem feliz de começar esse projeto também, né, e vamos falar como que a gente fez isso, né, de onde. Olá, seja bem-vindo ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos e empreendedorismo. Hoje vamos falar um tema mega importante, inédito aqui esse tema. Quanto vale a sua empresa? Você que tem um negócio, tem uma empresa, quanto que vale? Como que é a gestão disso? Como melhorar essa gestão? Como fazer valer mais? Eu estou tradicionalmente com meu amigo sócio Rafael Melo, ao meu lado, que vai me ajudar aqui nessa condução. E claro, duas pessoas super importantes. É uma honra recebê-los aqui pela trajetória que eles têm. Um deles ele tem 10 anos de consultoria estratégica em TI, atuou na KPMG, Deloitte, Bradesco, Itaú, 4 anos de consultoria na XP, B2C, criando projetos. É uma pessoa simples, é um cristão que ama o que faz e busca sempre impacto na vida das pessoas, servindo e agregando à sociedade. Rafael Dragoni, seja bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Clauber. É um prazer estar aqui junto com vocês. Rafa também, o Matheus aqui, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dele também. Estou muito animado de estar aqui junto com vocês hoje e poder falar de um tema que é tão importante como o próprio valuation, a empresa, a consultoria, ou como que a gente agrega na vida dos empresários também, né, Eu Clauber? estou mega animado. Essa é uma dor que a gente tinha até de alguns clientes, né, de precisarem de um olhar de fora para ajudar, porque o empreendedor é um mega otimista, ele começa motivado, trabalha 12, 15, 20 horas por dia, mas às vezes ele tem que ter alguma ajuda ali para avançar. E quem vai nos ajudar nisso também, ele tem 10 anos de mercado financeiro, passando por grupo Futuro, pela Geração Futuro, Genial, BTG Pactual, desenvolveu projetos, distribuição de produtos de renda fixa. Nos últimos 2 anos, esteve envolvido na reestruturação de empresa familiar. Apaixonado pelo mercado financeiro, busca desenvolver processos inteligentes que otimizem resultados e promovam uma atuação mais estratégica. Matheus Del Bianco, seja bem-vindo, Muito Matheus. obrigado, Rafa, Clauber, pela oportunidade aí de compartilhar com vocês um pouco do nosso dia a dia, né, como a gente enxerga os negócios e trazer algumas provocações, né, para os empresários para melhorarem ali o dia a dia, reverem processos, pessoas e, enfim, eh, promoverem uma mudança de fato ali no negócio. Então vamos começar direto ao ponto, vai. O pessoal está curioso para saber, e eu também, com certeza. Me fala assim, 2, 3 sinais que as empresas podem ter que desperta ali a importância de uma consultoria financeira. A gente vai falar depois se é caro, se é barato, né? Porque existem algumas crenças aí, mas 2, 3 sinais, 4, sei lá, que é importante, que a empresa consegue identificar, né? Como se fosse uma anamnese, você vai no médico e fala isso, ele te dá um resultado. Quais seriam esses sinais? Bom, vamos lá, né? Eu vou puxar essa aqui um primeiro, aí o Matheus pode me complementar também, né, no como que a gente pode se conversar aqui e trazer os principais pontos. Eu acho que são tantos, viu, Clauber, que chamam a atenção, né? E depende muito da ótica que a gente olha, se a gente está olhando no lado financeiro, se a gente está olhando no lado estratégico. Eu gosto muito de olhar o financeiro. Eu acho que a gente consegue, olhando a empresa, vendo os custos, né, vendo as receitas, a gente consegue ter uma noção se a empresa está indo bem ou se ela está indo mal. E muitas vezes a gente tem alguns custos que são ocultos, né, Clauber? Então, muitas vezes também, será que a empresa ela está gastando muito e a margem dela está pequena? Então, como que a gente consegue trazer isso e vislumbrar isso através de uma oportunidade de receita? Então, acho que a primeira coisa que a gente gosta de provocar a turma é: você tem controle financeiro? Você tem balancete? Você tem, né, um DRE? Você sabe avaliar um DRE? E aí, se o empresário ele começa a ter um pouco de dúvida nesse tema, tudo começa a ficar um pouquinho mais obscuro, e aí a gente começa a trazer um pouco da importância de você ter um consultor que olha muito a visão de mercado e não só o negócio, né? Porque a gente entende que o empresário ele entende muito do negócio dele, a consultoria entende muito do mercado. Então a gente sempre traz esse viés de provocar ele e dizer: quanto você está gastando? E aí, né, eu poderia dizer para vocês,
Será que a Farol ela tem noção de quais são os custos, o que está envolvido, aonde eu estou colocando? E existe clareza também no que tange Que é o importante, assunto? além de ter, qual que é a visibilidade disso, né? Se é aquela planilha cheia de coisa, cheia de informação, que só o cara entende, não consegue dividir com o time, mas se é um gráfico já ficou mais fácil essa visibilidade, né? Eu acho que as pessoas acham, acho que uma boa parte vai achar que tem, né, ali um controle. Mas o quanto que é eficiente esse controle, né? Exato, né? E acho que um ponto muito legal também, depois o Matheus vai me complementar um pouquinho, é o benchmark. Então a consultoria, ela traz o que além da visão do próprio negócio, né? Ela traz também a visão da será que as outras empresas que estão ao redor têm se comportado da mesma maneira? O que que você está fazendo que se destaca frente ao mercado e o que que você está fazendo que você está abaixo do mercado? E a maior parte dos empresários não tem essa noção, viu, Sim, Clauber? sim. Você falou isso de uma consultoria, eu lembrei de uma frase do Beto Carreiro: "Nada resiste ao amadorismo". Eu acho que o empreendedor começa pela vontade e preocupado com o faturamento. Tem que vender, 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 aumentar a receita. Mas nem sempre aumentar a receita, vai atingir a última linha, que é o lucro, né. É muito vaidade também o faturamento, mas a última linha, o que mexe esse ponteiro, pode ser um bom controle financeiro dos custos, enfim, e de toda a operação. Perfeito, perfeito. É, a gente tem que sempre buscar otimizar e a gente tem que sempre buscar o ótimo, né? E muitas vezes a gente se acomoda com o básico, quando muitas vezes a gente deveria estar sempre buscando evoluir, crescer. Isso não só no nosso negócio, mas na nossa própria vida pessoal também. E o ótimo não é necessariamente cortar tudo, né? Cortar todos os custos, reduzir ao máximo, não quer dizer que é a solução. A consultoria é para isso também, né? Perfeito, né? Será que tem custos ocultos que a gente deveria ter? Será que dentro dos nossos contratos, a empresa tem gasto mais do que deveria em um determinado contrato, e será que ela renegociou esse contrato? Ou será que faz 5 anos que ela utiliza a mesma plataforma, o mesmo aplicativo, tem o mesmo fornecedor e nunca pensou em conversar e ver se tem outras opções? A consultoria ela gosta de provocar o nosso cliente, né, Clauber e Rafa. Então, esse é um pouco do nosso papel. Trazer para reflexão que aquilo, como a gente falou aqui, o dono tá ali na operação todo dia, resolve uma coisa e depois deixa ali, tá rodando, tá funcionando, é melhor tocar ir para o próximo problema, né, ir para o próximo desafio. Sim. E aí não tem tempo de olhar mais para aquilo que já resolveu, aquilo que pode ser Exato. revisto também. E até puxando o gancho, né, para o empresário que tá ali no dia a dia tem muito viés. Então a consultoria ela vem para tirar esse viés. Então, às vezes, quando o empresário vai tomar uma decisão, ele tá muito enviesado, porque ele tá muito dentro do negócio dele. Às vezes ele não para olhar o mercado, enfim, não tem tempo para, enfim, começar a olhar outras frentes, outros negócios. E a consultoria ela supre também essa parte de, enfim, puxar o benchmark, a gente entender como é que essa empresa ela está posicionada, o preço que ela está negociando o produto dela faz sentido com o mercado, ou o custo de determinado fornecedor dela está muito acima, está muito abaixo, enfim, a gente consegue também trazer todo esse estudo por conta dessa rede aí que a gente consegue, enfim, trazer esses dados. Isso vai sempre gerar uma mudança radical ou não necessariamente? Não É difícil necessariamente. vencer uma resistência, convencer sócios? Assim, essa parte, societária, ela é um pouco mais complexa, né, ela não começa só na parte de números, né, porque, enfim, são pessoas, né, com cabeças diferentes, enfim. A gente já, enfim, passou por algumas situações, né, tanto dentro da empresa familiar, onde um sócio queria ir por um caminho, o outro sócio queria ir para outro caminho. E daí a consultoria ela vem para tentar colocar na mesa, né, como eu comentei, sem viés, né, trazer ali uma forma mais como posso dizer, mais tranquila ali do sócio tomar a melhor, decisão do negócio. Até o Rafael pode, comentar sobre essa parte, familiar, né, enfim, do como sócios, né, como a gente consegue ajudar, nessa parte. A consultoria ela tem um papel de ser independente. O que eu É quero isso. dizer em relação a isso? A gente vem num caminho aonde a gente tem que olhar todos os lados e não beneficiar ou beneficiar um ou outro, né? Então a gente tem que entender a circunstância, o todo, ter uma visão holística integrada, né? O engenheiro de produção ele gosta de usar esses termos aqui mais difíceis, né? Mas é a ideia de você sempre olhar o todo e não olhar apenas uma única pessoa. Para se fazer isso,
exige-se também uma questão de processo. Eu vou comentar com vocês um pouco mais depois, mas a gente tem 3 ênfases principais de uma consultoria, né? Processos, tecnologia e ferramentas e pessoas. Então, qualquer que seja a análise, a gente vai sempre buscar comentar a respeito desses 3 tópicos e a gente precisa passar por esses 3 tópicos para que isso esteja alinhado e para que isso esteja um crescimento sustentável e um caminho sustentável também. Então, nada é instantâneo, rápido e direto e totalmente. Não vamos mudar totalmente, drasticamente aqui, não é assim que funciona muitas vezes. Muitas vezes você tem o quê? Você entra dentro de um local, você avalia, você conversa, você entrevista, você entende a dor principalmente. E aqui eu acho que é muito parecido com o mercado financeiro, a gente entender o nosso próprio cliente. Então aqui eu queria trazer um pouco desse tema, que eu acho que é muito importante, que é escutar o cliente, entender a dor dele, né, desenvolver, né, todo um mapeamento do que está acontecendo para daí a gente ser assertivo com um processo para chegar num alvo, num roadmap futuro. E isso é um processo que toma tempo, que não é um trabalho simples, é um trabalho que exige muita dedicação, a gente poder buscar e trazer uma solução que realmente agregue. Isso tem etapas. Sim. É. E até puxando essa parte de diagnóstico, né? Muitas vezes, quando o empresário, enfim, procura a consultoria, nem ele mesmo sabe qual que é a dor dele. Então, tem todo um trabalho inicial da gente, enfim, sem nenhum viés, conseguir sentar com o empresário e bater ponto a ponto o que, que pode estar acontecendo. Se são pessoas, são processos, enfim, entender exatamente como é que funciona a cadeia. Porque às vezes ele chegar, a gente está com um problema de custo, meu custo é muito elevado, mas às vezes não é exatamente essa a dor dele. Ele está errando no preço que ele está vendendo o produto dele. Às vezes ele está fazendo uma promoção com um preço errado, e isso daí impacta totalmente o faturamento, né? A linha final dele. Exatamente. Então, Exato. assim, às vezes ele, quero fazer uma baita campanha aqui, mas tem um estudo por trás, como é que foi feito isso? E às vezes ele pode estar errando nisso daí. Então, a consultoria, ela tem essa visão geral do negócio, né? Então, assim, a parte de diagnóstico, ela é super importante para a gente conseguir, de fato, entender qual que é o problema para entregar o remédio certo, né? Então, ela é bem. A gente costuma brincar, né? A consultoria é totalmente tailor-made. Então, cada negócio vai ter um remédio diferente. Não adianta a gente também pegar um case da empresa A e jogar numa empresa B, que, enfim, pode não dar certo, mesmo que esteja no mesmo segmento. Uma pergunta. Eu quero saber se a consultoria mexe o ponteiro mesmo, no final das contas. Esse trabalho todo, contratar uma consultoria, porque vocês estão começando a me convencer de que esse negócio pode ser bom. Mas mexe o ponteiro no final? Vou te trazer alguns dados aqui que são dados muito rotineiros que a gente tem apresentado para alguns dos nossos clientes, e a gente traz um pouco desse histórico da consultoria onde eu trabalhei também, e o Matheus vai poder falar um pouco disso, né, dentro ali da própria KPMG que eu comentei com você, da Deloitte, e alguns estudos muito correlacionados, por exemplo, da McKinsey, né, você tem da própria Falcone, do BCG. Por exemplo, tem estudos que falam que a otimização de processos geram até 30% de redução de custo dentro de empresas, de médio a pequeno porte. É isso que o empresário gosta de ouvir. Com Com certeza, é. Porque reduzir custo você mexe com a última linha, já é lucro, né? Basicamente, né? Quando você olha ali a estrutura, né? Se for montar o DRL, é um impacto direto, a margem é direta. Mas sabe o que quem está assistindo a gente passou agora pela cabeça das pessoas? Que eu tenho esse dom, tá? Não sei se eu contei para vocês. Rafael e Matheus. E Rafael Melo. O meu negócio é diferente. Você não conhece o meu negócio. O meu negócio, eu faço isso há 30 anos. Sempre foi assim, meu negócio é diferente. E eu acho que é o viés que você comentou no começo, né? O empresário, pô, é um cara que eu admiro muito, todo empreendedor, pela garra que ele tem que ter. O cara luta contra tudo e todos para gerar emprego e ajudar as pessoas. No final das contas é isso. E ganhar também, claro, porque ele não tá ali por ONG, né? Mas ele acaba tendo alguns vieses de que, poxa, eu sei fazer esse negócio aqui, eu entendo o meu ramo, meu segmento é diferente. Existem fundamentos que a gente pode usar para todos os segmentos, é isso? Numa consultoria? Perfeito, né? Eu acho que esse ponto é bem legal de ser abordado, né? Porque muitas vezes a gente sofreu muito represália, principalmente não só por causa da consultoria, mas pela nossa própria aparência, né? Então, muitas vezes, Cláudio, tinha gente que vinha falar assim: o que esse moleque tá falando para mim?
Quer mexer numa área. Que é Esse esse, Tomadinho da Faria Lima. e que esse cara da Faria Lima tá falando aqui que eu preciso mexer em tal coisa. Eu não vou mexer. Nunca sujou a mão numa fábrica, né? E é exatamente o que o Cláudio comentou. Pô, eu faço isso há 30 anos. 30 É como você sabe mais do que eu que tô fazendo esse negócio há 30 anos, né, José? Com qual propriedade que você vai, enfim, colocar esse dedo nessa ferida? Eu acho que um projeto legal para a gente poder evidenciar um pouco disso foi um projeto que eu fiz na Nexa do Grupo Votorantim, né? Isso ali dentro, acho que foi em 2019, eu acho. A gente fez uma implementação de um software ali de transparência de custo de TI, né? Chama TBM, Technology Business Management. A gente trouxe isso para uma empresa e para eu falar para todo mundo que eu precisava mudar a forma dele trabalhar, que ele ia ter um aplicativo diferente. Pensa no embate que foi isso. Então, dentro dessas soluções que a gente aborda, uma das coisas mais importantes para a gente entrar um pouco nesse viés, cortar um pouco desse viés e trazer, né, um direcionamento é a própria comunicação. O como se fala com essas pessoas é a primeira coisa. Sim. Primeira coisa é todo cliente ou em qualquer pessoa, a gente tem que ter a índole, não só a índole, acho que vai muito além disso, de realmente se importar e realmente se colocar no lugar do outro. E a comunicação assertiva, né, de você entender em que contexto você está, de entender o negócio do cliente, de entender as dores dele, traz confiança. Obviamente, isso tem um tempo que você se constrói. Dentro do mercado financeiro é a régua de relacionamento, né, Cláudio? Muito tempo ali na XP, a gente acaba criando o quê? Um vínculo muito forte, e quando isso acontece, tudo fica mais fácil de você debater aquilo que são opiniões contrárias, tá? Então eu diria que o primeiro ponto principal é a comunicação, o como que a gente trabalha com isso. Um segundo ponto que é muito importante é o canal de comunicação. Então muitas vezes ali você vai ver que é muito importante a gente estar ali no dia a dia da empresa, ir na empresa, conversar, ver ali dentro o que acontece, né? Entender de fato Falar que como é que funciona. se eu mandar um WhatsApp para ele ali, o que vão falar ali no mercado financeiro? Liga, né? Pega o telefone, conversa ali com o seu cliente, entende ele. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente se surpreende também do nosso lado da consultoria. Isso é um dos pilares da consultoria, que é fazer o diagnóstico preciso para poder trabalhar com cada um desses pontos e trazer as melhores práticas, né? E desenhar também aquilo que é o mais importante, né? Que é o entendimento para a gente poder fazer a análise. Isso você me fez lembrar, eu acho que o mesmo acontece para a pessoa física. A gente, como para a pessoa jurídica, a gente aceita fácil, eu muito fácil aceito. Se tiver que consertar alguma coisa em casa, chamar alguém para arrumar o seguro, que eu não vou saber fazer nada. A gente aceita isso fácil. Cara, tem que arrumar aqui a parte elétrica, eu vou chamar o eletricista. Deu vazamento, eu vou chamar o cara que cuida disso. Mas quando fala das nossas finanças pessoais e da empresa que eu formei, fala, eu sei. E aí tem um pouco de vaidade. E aí vem alguém de fora com outro olhar, com outra experiência, que fez isso com... Às vezes eu cuido de uma empresa ou duas empresas, mas vem um consultor que passou por 20, 30, 40, 50 empresas. Então ele viu tanta coisa, apesar de ser jovem, nós todos aqui, a gente consegue levar uma solução. Não sei porque ele olhou para mim. Consegue levar uma solução melhor para o cliente. Mas, pensando em métricas financeiras, tem algumas métricas ou algum ponto ali, algum indicador que a gente possa ter ali como um radar que eu tenho que estar olhando? Nossa, a pergunta é excelente, o Matheus me complementa aqui. Eu quero começar com uma que eu gosto muito, que é a margem, quando a gente compara uma razão entre o lucro líquido, dividido ali, muitas vezes ali pelo custo ou pela própria receita, tá? Então a gente pode pensar de duas formas. Mas a margem é essencial. E você tem que ficar muito esperto se essa margem sobe ou se ela desce. Porque isso pode envolver o quê, né? Se você tem ali um problema de custo aumentando, custo fixo, e a sua receita, o seu lucro líquido se mantém constante, a gente tem um problema muito, muito grande aqui, né? As pessoas falam muito de ROI também, tá? Então tem diversas métricas que a gente consegue avaliar, né? Por exemplo, uma métrica que é muito interessante também é custo fixo sobre custo variável.
né? Conforme o negócio vai crescendo e você tem etapas diferentes de maturação de negócio, esses custos eles mudam. E é muito importante para o empreendedor saber a etapa que ele está, até para ele poder direcionar e minimizar aqueles que são os custos que ele tem. E aí entra em cada um dos detalhes, isso é muito importante, né, de métrica financeira. Saber avaliar também, por exemplo, o EBITDA, né, você ter uma noção ali da empresa e trazer isso num viés de valuation, né, eu vou trazer aqui o valor da empresa, e isso vai estar muito correlacionado com o seu lucro e a progressão que ele tem ao longo do tempo. Então aqui a gente está falando de algumas metodologias, eu vou até provocar aqui um pouquinho o pessoal, né, fluxo de caixa descontado, regra de múltiplo de lucro líquido, enfim, existem formas de você avaliar isso, mas aí qual que é o grande segredo do negócio? É a gente melhorar esses indicadores para que a empresa valha mais, né? E quem está de fora poder olhar isso e falar, nossa, acho que essa empresa vai decolar. E quem olha na bolsa, né, fica vendo ali o balanço, tem empresa que cai, tem empresa que só... Por que isso está acontecendo? E por que que isso é importante para o empresário? Qual que é o grande interesse dele nisso? Poxa, eu acho que aqui são diversos aqui, né? Tem várias frentes, porque na realidade, assim, acho que quando a gente fala em valuation, muitas vezes você pega um empresário que ele acha que o negócio dele vale muito. E daí, quando você traz para os números, você coloca ele, assim, é como se colocasse no lugar. Ó, vamos lá, vamos dar um parâmetro aqui para você entender realmente como que esse negócio ele está posicionado hoje, o que ele pode realmente valer, e daí, obviamente, a gente tem que olhar se ele está do lado do buy side ou do sell side, e daí com base nisso que a gente consegue construir todos esses números, né? Então, é, essa visão, né, de trazer para a realidade, né, não só um sonho. Então imagina, o empresário tem uma empresa que tem um baita potencial. Ele já está mais velho, enfim, não tem nenhum filho. O que que ele vai fazer com essa empresa? Aí ele pensa Uma hora ele tem que parar de trabalhar, exatamente. né? Espera-se, né? Exato. Tenta-se Espera-se que ele possa parar de trabalhar um dia, né? exatamente. Exatamente. Só que daí fica sempre aquela pergunta, do ponto de vista dele. Pô, ele trabalhou a vida inteira, construiu o negócio do zero. Ele quer vender aquela empresa por, enfim, é a vida dele ali, né, que ele tá negociando. E daí quando a gente traz, né, pra consultoria, a gente consegue balizar, né, como que esse negócio, ele realmente, se ele pode valer mais ou se ele tá valendo, enfim, está dentro ali do que o mercado pagaria pelo negócio dele. Isso é muito importante, né, quando a gente fala da empresa e do valor da empresa, né? Planejamento sucessório, basicamente, que é o que o Matheus acabou de comentar, que é como que vai se dar a perpetuidade, e o empresário, muitas vezes, ele considera muito o legado que ele tem também, né? Então, a gente, como pessoa, a gente espera trazer o quê? Não só um impacto positivo na vida das pessoas agora, Sim. mas um impacto positivo também nas gerações futuras que virão. Então, se a gente tem um pensamento que não seja orgulhoso de olhar só para a gente, mas a gente olhar e ter um olhar altruísta, isso muda completamente o paradigma do como você olha a sua empresa e de entender também o como que se dará as próximas etapas. Não tem só a ver com você, né, Rafa? Até puxando um gancho aqui, recentemente a gente estava, enfim, conversando com um cliente, que é uma empresa familiar, e, enfim, quem fundou a empresa foi a mãe, e ela, no dia a dia ali da operação, e os filhos, eles trabalham em áreas que não são tão operacionais, né? Então, tem um filho que está na parte financeira e outra filha que faz toda a parte de marketing, etc., dentro da empresa. E daí, acho que foi na segunda ou na terceira reunião com eles, né? A gente estava nessa fase de diagnóstico. A gente perguntou, tá, mas e aí? E se sua mãe, né? A gente não gosta, né, de falar assim, mas e se sua mãe morrer? Como que esse negócio para em pé? É. E daí o cliente, ele parou, pensou, e daí a gente já perguntando os filhos. Exatamente, porque assim, se ela é responsável pela parte, né, pelo dia a dia ali, ela é o core da empresa. Existe um programa, né, um planejamento ali de sucessão, sim ou não? E daí o cliente foi, né, reclinando ali na cadeira e caramba, eu nunca parei para pensar num negócio desse. E assim, é um negócio super importante, todo mundo ali trabalhando no dia a dia, mas e aí, se acontecer um acidente, como é que fica essa parte sucessória da empresa? Esse negócio ele morre? Ou não, a gente vai trabalhar para que a gente venda esse negócio? Então assim, são algumas provocações que a gente vai fazendo, né, ao longo ali né, dessa etapa de diagnóstico, né, de entender, como que a gente consegue agregar valor ali pro empresário. Não, é legal, acho que falar de fluxo de caixa, valuation, as palavras bonitas aí que vocês falaram, mas a minha empresa não é lucro real, é lucro presumido, é uma limitada. Isso é importante para mim também?
Nossa, isso é total. Hoje, ainda mais falando do Brasil, no que aconteceu ontem, IOF a 3,5%. Não, tudo bem, vamos, vamos tirar essa parte daqui do. É importante para É qualquer muito tamanho de empresa. importante, é muito importante. Para qualquer tamanho de Legal. empresa, né, você entender qual é o seu modelo tributário é o que faz talvez a sua empresa se perpetuar no futuro ou não. Aliás, empresas jovens, a recorrência dela não dar continuidade, quebrar, por exemplo, é muito alto. A maior parte das empresas quebra, né, Clauber? Sim. E isso principalmente por conta da escolha do modelo tributário e de saber aonde você, né, deveria colocar o seu dinheiro, como pagar e como fazer, né? A parte tributária, ela é essencial para você conseguir manusear a tua parte da finança e muitas vezes ela acaba sendo um termo bonito aqui, quick win, né? A gente tem uma vitória rápida que é adequar a empresa, entender os custos dela e adequar ela no modelo correto e muitas vezes talvez até numa empresa nova, né? Isso a gente tem algum caso, né, Matheus? De uma empresa que estava no lucro real com 2 anos de criação e que ela podia estar no simples, economizando 2 anos. mais de 10% do faturamento dela, ela poderia estar economizando se ela estivesse no modelo tributário correto. Por quê? Porque existiu também um direcionamento equivocado, né, a respeito do modelo. Na largada, né? Na largada. E isso é caótico, né? Porque muitas vezes as pessoas também têm uma certa dificuldade de entender, poxa, eu vou para aqui, eu vou para ali. E é por isso que você precisa do especialista para poder conversar. E aí rola esse papo, na vida real, muito empresário conhece alguns caminhos e o mais comum deles é vou abrir outro CNPJ. Essa conversa Sai abrindo 2, 3, 4, é 5 constante nacionais. entre as conversas de vocês? É um caminho correto ou não tem sustentabilidade fazer isso? Certo? Assim, esse estudo, né, até puxando um gancho aqui que o Rafael estava comentando, muitas vezes a gente, enfim, começa a entender o caso, né, de uma empresa, o sujeito tem 2, 3, 4, 5 CNPJs diferentes, pagando, né, Simples Nacional, e daí a gente já traz para a mesa, pô, você tem um risco tributário fiscal aqui, então, assim, a gente começa já pontuando algumas coisas que às vezes o empresário não está vendo, ele está vendo, ah, estou economizando, então tá bem. Só que não necessariamente ele está economizando, porque a cada abertura de empresa ele tem custo, a cada mudança de contrato ele tem custo. Então, assim, vale a pena ele abrir 2, 3, 4, 5 Simples Nacionais ou migrar para um lucro presumido, por exemplo. Então, assim, tem toda essa parte também da gente entender e mostrar para ele quais são os riscos que você está deixando na mesa e o que você poderia fazer diferente, né? O quanto que você economizaria, né, para fazer essa mudança. E, de fato, é um quick win, porque é parar, entender, ó, tem um custo aqui que não faz o menor sentido. A gente já consegue migrar esse negócio rápido e ele já consegue, no mês seguinte, ele já Um consegue. primeiro ganho que ele já isso. vai observar ali da consultoria. Já Exatamente. se paga muitas vezes, né? Ou paga Dependendo- vários anos às vezes, né? Dependendo ali do... É isso mesmo. Premissas básicas para responder a sua pergunta diretamente, tá? Primeira coisa é avaliar um profissional contábil e ver qual que é o risco, né, do governo olhar para isso e falar, acho que aqui tem uma sonegaçãozinha. Primeira coisa, tá? Então a gente tem que olhar sempre um risco. E o governo sabe, né? Gerenciamento de risco. Então essa é a primeira palavra, né? Primeira coisa é isso. E a maior parte das pessoas não sabe e muitas vezes não pesquisa a respeito disso antes de tomar o movimento. Existindo esse direcionamento com o KNAI certo, com a atividade correta, e a segunda premissa é, a empresa que está hoje funcionando, ela está adequada? Ela está no modelo correto? Tudo está caminhando de maneira correta? Aí sim você pensa em abrir essa segunda empresa, esse segundo CNPJ. Mas antes de se fazer isso, tem que ter essas duas etapas. Então é olhar, ver se a empresa atual ela está no modelo correto e olhar também quais são os riscos para que não exista nenhum tipo de problema futuro. Porque daí a hora que vem a PJFN, entra lá, bate na porta e depois, aí, gente, aí vira um problemaço e aí toda a economia não vai valer a pena. Eu te garanto que só o que você vai gastar de advogado A saúde do empresário... e a saúde do Sim. empresário. Então, assim, isso é muito importante, né? E aí se faz um estudo. Lembrando também, né, tema muito importante que está gerando muito projeto. Vai existir mudanças tributárias também.
Então a sua empresa, que fica a provocação, ela está preparada para as mudanças tributárias que virão? Meu contador já tá vendo para mim ou vai ver para mim. Os contadores são ótimos, viu? Mas tem que tomar um cuidado às vezes, né? Tem que tomar cuidado. Se tá realmente preparado ou não. Exatamente. Agora, você, quando fala de consultoria, né? E eu falei, poxa, eu faço há 30 anos, já sei o que eu faço e tal. Mas um exemplo que eu trago assim para despertar o interesse de eu buscar uma consultoria, que eu trabalhei em banco muito tempo, então trocava-se ali os líderes a cada 2, 3 anos. Por quê? Qual que era a estratégia? Porque se hoje a gente deixar esse copo aqui, mas o lugar dele não é aqui, é aqui, é aqui. E ele tá aqui e ficou uma semana, daqui uma semana eu já nem reparo mais que tá no lugar errado. É quando você troca o líder da área, não, esse copo não é aqui, esse copo é ali, esse computador não é aqui, é ali, e ele começa a reorganizar. Então, eu acho que a consultoria tem muito disso, né? De trazer um olhar de fora, sem viés nenhum, para poder ajeitar algumas coisas que nem eu tô vendo mais. É como você falou, às vezes o cara nem sabe a dor dele. E uma das dores que eu vejo é quando o patriarca ali começou a empresa, tem 30 anos, e os filhos não querem o negócio, e ele precisa vender, fazer M&A, fazer valuation, enfim, e preparar para a venda. Eu conheço um banco que aconteceu isso porque ele achou que os filhos não iam, estavam na empresa, mas não iam tocar bem. Falou, se eu criar uma liquidez aqui, vou ter recurso para viver pro resto da vida, e meus netos também, e ele fez isso, né? Mas como fazer isso e não perder o foco também do dia a dia e de produção e de fazer a coisa acontecer, o pau torar, porque é tudo bonito, mas quando assim, você faz um curso no final de semana, né, uma imersão, cara, você sai motivado, chega na segunda, é o pau torando, e agora, né, como é que faz, né? Bom, eu vou dar um exemplo de um próprio projeto. A gente fez um Transformation Office tem mais ou menos uns 3 meses, que a gente olhou especificamente para a parte de governança, pessoas, cadeia de valor e poder trazer algumas sugestões de alteração da estrutura da empresa e o como fazer isso. E aí, muitas vezes, aqui é o que a gente precisa entender, né? O empresário, conforme o negócio dele vai crescendo, e aqui tem etapas, obviamente, você entra em níveis de trabalho e níveis de atuação. Então, a gente começa no operacional, a gente vai para o tático e a gente vai para o estratégico. Então, o empresário, quando ele está numa posição e a empresa está crescendo, é muito importante ele começar a entender qual nível ele está e o como ele vai direcionando para ele chegar num nível estratégico. Isso é muito importante porque no nível estratégico, muitas vezes a gente vê muito CEO em empresa grande querendo botar o B dele, entrar muito no detalhe, e muitas vezes não funciona, porque ele perde o foco do que ele deveria estar dando a sua devida atenção. Um sócio, conforme a empresa vai se desenvolvendo, ele deveria estar olhando cada vez mais para, né, fazer negócios, desenvolver. O Cláudio, se quiser me complementar, Vou já trazer um aproveita. exemplo assim que eu gostei. Você vai falando e vai me lembrando das coisas. Assim, eu gosto de bate-papo. Se você estiver num avião, a gente está num avião. E aí, você está ali no avião e vem o pessoal servir ali uma refeição, um lanche, certo? Certo. A aeromoça, né? Mas quando você vê é o piloto que está te servindo. E tá tendo turbulência. Meu Deus. E o piloto tá ali na turbulência te servindo. Exato. Não é o empresário muitas vezes? Ótimo, em vez dele piloto. Empresário, Avião muitas tá- vezes. Dá um medo, não dá nesse exemplo? Dá um medo. Mas é um ótimo exemplo. De fato, é isso que acaba acontecendo. Muitas vezes ele tá lá, a tua hora, qual o custo da tua hora? Qual o teu valor aí que você agrega pro negócio? Mas por que você tá fazendo isso? Aí, opa, peraí. Um dos maiores desafios da empresa hoje, com toda certeza, e por diversos, né, filósofos, que você for conversar e olhar um pouco principalmente desse background acadêmico, você vai entender que gestão de pessoas é uma das maiores dores do século. É. E por que eu falo isso? Porque hoje é muito difícil você ter um funcionário, ou seja um CLT, ou seja um terceiro, ou seja um parceiro, que esteja alinhado às missões, aos valores e aquilo que são os objetivos que você tem na sua própria empresa. E é por isso que um sócio, ao longo do tempo, ele deveria estar sempre olhando num viés estratégico e identificar o como que a gente olha para cada uma dessas figuras e se perguntar e dizer, ele está com o mesmo objetivo que eu tenho aqui dentro? E deixa eu te falar, viu, Clauber? A laranja podre apodrece o resto do cesto. Não acredito. Já dizia minha avó.
É, Isso é muito importante, né? E a consultoria, o que que ela faz, né? Muitas vezes o empresário, a gente tem falado muito do empresário, do dia a dia dele. Ele não tem tempo. E esse é um dos indicadores também que são chaves, né? Você tem sempre aquele machadinho voando, ele só resolve problema, alerta. Você está precisando de uma consultoria. Se você só resolve problema e você não olha a sua parte estratégica dentro da sua empresa, você tem uma grande chance de não estar tendo a visão integrada do teu negócio e saber para onde ele está indo. E pessoas que não deveriam estar ou pessoas que deveriam estar, né? Como a gente organiza isso dentro de uma empresa, a consultoria ajuda você a ter essa visão, né? A otimizar um pouco do seu tempo. A gente é, na verdade, grande. O nosso maior trabalho é otimizar o tempo. A gente não vem falar coisa nova para o empresário, Cláudio. A gente vem falar o que muitas vezes o empresário só não tem tempo de olhar. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu consigo fazer isso. Aí eu pergunto para ele, eu jogo de novo a pergunta, Rafa, fala assim, então por que você não fez? Aí ele, que eu não tenho tempo, mas é exatamente isso. Então, muitas vezes, né, a gente entra para dizer o óbvio, trazer algumas coisas à tona que muitas vezes são tão claras, mas aí tendo aquele embasamento, podendo ajudá-lo, e a confirmação ela é muito importante para uma tomada de decisão. Quando você pensa uma coisa sozinho, mas aí quando todo mundo está dizendo a mesma coisa ali em volta, a empresa ali, né, te direcionando para o mesmo caminho, isso te agrega muito valor na tomada de decisão. E essa tomada de decisão, aproveitando também, ela deveria ser baseada em fatos e dados, e não só na sua opinião. Mas também é uma outra provocação aqui que eu deixo para depois. vamos para a polêmica, então. Vamos para a polêmica, Rafa. Fusão e aquisição. Fusão. Eu gosto mais da fusão, que é mais polêmico aí. Bom demais. Vale a pena, não vale a pena? Como fica a cultura numa fusão? Como que a consultoria ajuda nisso? Nossa, eu ia falar um depende aqui com gosto. Sem que ele se não é com... É advogado que vem com depende. Mas é o famoso depende, né? Porque imagina, dentro de um negócio, você tem duas áreas de RH. Vamos fundir esses dois negócios, vamos transformar em um só. E aí? Qual área de RH que a gente mantém? Quem- Qual área de RH Quem que a fica, quem gente... sai, será que... Será que faz sentido manter duas? Às vezes tem um prédio, será que faz sentido manter esse outro prédio? Enfim, acho que a parte mais complicada quando a gente fala de fusão, né, de um negócio é quando a gente olha a parte de cultura. Então você imagina, pegar uma empresa super workaholic e outra empresa que tem um dia a dia mais tranquilo, isso daí dá um baita problemão. E a consultoria, ela também começa a olhar esse olhar clínico ali do negócio para ver, e aí, por onde que a gente começa? Esse ponto é A bem gente vai importante, mudar, de fato, o porque negócio. matematicamente a fusão, ok, vamos economizar muito, né? No pa- Mas quando implanta a cultura, se não tiver bem ajeitado, vai dar pau. Destrói o negócio. Você pode pegar dois negócios super interessantes, super lucrativos, a gente junta para virar outro com um baita potencial e esse negócio ele desanda, porque não tem esse alinhamento, né? Na matemática, 1 mais 1 é igual a 2, né, Clauber? Na fusão e aquisição, não é a mesma coisa. Pode ser 5, pode ser 0 e pode ser negativo, o que é bem preocupante. E aqui o grande ponto, né? A gente tem diversos estudos que remetem a isso. Tem um estudo dos 5Gs, que ele trabalha em cada uma das áreas. Tem alguns estudos que falam quais áreas uma empresa deveria olhar. E é por isso que é importante contratar uma consultoria para fazer uma fusão e uma aquisição. Por quê? Porque muitas vezes você olha todos os lados, da onde existe sinergia ou não, e muitas vezes quando a gente olha a fusão, a gente tem que olhar exatamente o quê? A sinergia. O diferente, muitas vezes, a gente agrega dentro dessa empresa exatamente porque ela é diferente. Mas, ao mesmo tempo, se for um diferente para uma área que não deveria ser diferente, isso atrapalha teu negócio. Então, eu vou te dar um exemplo, né? A gente é especialista de um produto de investimento. E existe um outro escritório que é especialista em outro produto. Talvez fazer uma fusão para agregar conhecimento é excepcional. Isso, obviamente, vai se exigir um processo também, que a consultoria também faz, aqui eu estou fazendo aqui a propaganda, né? Mas a consultoria também, ela organiza isso, porque a forma como se faz para que as sinergias um complemente o outro, se você fizer da forma errada, também não funciona. Então, assim, não vai adiantar.
Pelo contrário, vai dar atrito. Então, como que a gente utiliza um processo estipulado, algo extremamente organizado, com etapas bem definidas, antes do D0, D1 ali, que você tem a mudança de fato, né, que a coisa, a virada de chave, a coisa começa a funcionar, você tem o pré, você tem o pós, e como que você organiza tudo isso para que as sinergias de fato aconteçam e para que as potencialidades, aquilo que são os valores positivos de cada empresa sejam enaltecidos. E aqui o nosso grande trabalho, assim como na nossa vida pessoal, é como é que eu potencializo aquilo que é bom e como é que eu minimizo aquilo que é ruim. Sim. E esse é o grande ponto de uma fusão e de uma aquisição. Mas a maior parte dos deals hoje dá errado, porque as pessoas não olham a questão que o Matheus comentou aqui, que muito bem comentado por sinal, que é a questão da cultura. Então, o grande segredo é o sócio A com o sócio B, eles conseguem conversar e eles estão pensando da mesma forma, e aí a Dá um empresa alinhamento. ela é destruída se você não tem isso. E os valores, né, Rafa? Os Os valores. valores que faz parte da cultura, né? Tem que estar muito bem alinhado, Tá né? muito bem alinhado, Cláudio. Para poder dar continuidade e seguir. Exatamente. Eu no começo da Farol tive mudanças de sócios, quando eu fiz a fusão com o Juliano, com o Rafa, o que Deu na pele essa congruência, né? e deu certo, mas o que acho que nos uniu foi os valores. Não foi o financeiro, o sonho faz parte dos nossos valores, é o sonho grande. Então é isso que eu acho que deu certo. Essa é a convicção, que por isso que deu certo. Agora, para a gente avançar um pouco mais, agora entrar num outro âmbito, vamos falar de fluxo de caixa. Coisa boa. Gosto de ter. Vamos falar de fluxo de caixa. Mas eu ouvi falar que o fluxo de caixa está negativo e o lucro contábil positivo. Aí já começou a confundir aqui, vai entrar um pouco mais em detalhe. Como que é esse negócio? Como funciona isso? Caixa é desbalanceado. Vamos conversar um pouco melhor em relação a isso, né? Quando as pessoas falam, vou dar um passo atrás, né? Quando você fala ali de um DRE, você está olhando custo e você está olhando receita. Quando você olha do fluxo de caixa, você está olhando de entrada e você está olhando de saída. Então, muitas vezes no mês ali de janeiro, a gente tem uma entrada, um cliente vai ali, paga para você, tem ali, né? Pô, fechou uma boleta, vamos ganhar ali R$ 5.000 naquela boleta. Mas ele não vai pagar tudo no mesmo mês. É parcelado e o dinheiro vai entrar só lá na frente. Muitas vezes também o custo, a gente tem uma... Ainda mais quando a gente trabalha de custo fixo e custo variável, isso também muda. Então é muito possível e é muito plausível que uma empresa esteja vivendo um momento que ela olha o fluxo de caixa, ela fala, cadê meu dinheiro? E ao mesmo tempo ela está tendo lucro, por quê? Porque talvez o dinheiro vai entrar lá na frente, ou talvez existe um custo oculto, né, que ela não está percebendo ali, ela não está sabendo diluir esse custo. Então, trabalhar com esses dois conceitos, eu acho que ele é muito importante. Então, quando a gente trabalha com um DRE, um demonstrativo, eu estou olhando o mês, o custo e a receita, isso pode estar positivo, mas no fluxo de caixa pode ser que não. E é importante para o empreendedor, principalmente o médio e pequeno empreendedor, entender as duas coisas. Então, você tem dois demonstrativos diferentes e que falam da situação da empresa. E se você não tem essa percepção de como essas duas coisas se conversam, né, você vai ter talvez um direcionamento errado do que eu preciso fazer ali dentro da empresa para que ela né, tenha uma saúde financeira adequada, que ela seja sustentável. Então, são coisas diferentes, mas que se conversam. Acho que é um pouco disso. Quer me E complementar? aí fica até uma provocação, né? Porque muitas empresas, né, utilizam as famosas maquininhas de cartão. E naturalmente as maquininhas de cartão, cada uma tem as suas devidas taxas para antecipação desses recebíveis, né? Então, às vezes, o empresário olha, nossa, eu tenho uma porrada de recebível para frente. E aí, é uma boa antecipar esses recebíveis ou não? Esperar eles? Fazer a conta de quanto é que, de fato, ele vai receber se ele antecipar esse negócio aí é um ótimo caminho, porque às vezes o cara tá com a corda no pescoço e precisa de fato antecipar esse recebível, só que em outros momentos não. Só que ele acha, não, vou antecipar meu recebível. Pô, me ofereceram aí uma taxa, não é tão grande, e não faz conta. E daí, esse problema ele vai chegar lá na frente pra ele, mas ele não tá vendo hoje, E entendeu? nem precisa antecipar, né? Não precisa. Mas já tá no hábito, a taxa tá boa, parece promoção, né? Pô, o gerente me ligou lá Vale a pena, né? da maquininha lá oferecendo uma taxa. Não, vamos antecipar. Não, peraí, dá um passo atrás, vamos fazer conta, vamos entender em qual momento que você tá agora, né? O que você tá vivendo hoje, né? O que você precisa pagar amanhã, pra daí tomar essa decisão. Sim. Agora, falando de crenças, voltando ao que a gente falou de crenças também,
consultoria é caro. Consultoria é caro. Minha empresa aqui, cara, tô no vermelho. Não é minha hora, não tô preparado para receber. A gente já viveu isso, né? Então, assim, É mais comum do que É o parece. famoso mito ou verdade. Mito ou verdade? Isso é coisa para empresa grande, gente. É bonito, mas Isso minha pra empresa é pequena. E eu queria ouvir de vocês, né? Para qual o tamanho de empresa, que é consultoria. Hoje vocês estão criando a Farol Consult junto com a gente. Qual o tamanho de empresa? Porque é caro mesmo, não é? O que é caro, né? Também tem isso. Eu acho que não é caro, é investimento, para começar, né? A gente gosta de trabalhar o conceito correto. A partir do momento que o que é caro, a empresa daqui 12 meses ela quebrar por inadimplência, ela não percebe que ela está entrando num caminho ruim. É caro quando o empresário não sabe que ele está gastando 20, 30% a mais do custo que ele não deveria estar gastando. É caro quando ele não sabe otimizar qual o produto que ele deveria dar foco e gerar mais receita dentro do portfólio que ele tem, que muitas vezes talvez esteja fora de foco. Será que você tem muito produto oferecendo e você deveria dar ênfase, foco em algum desses produtos que te dá mais lucro? Então, assim, eu acho que o termo caro, ele é bem relativo e eu acho que um dos sonhos nossos que a gente tem aqui, né, com a abertura da Farol Consulting é exatamente a gente atender o cliente de médio, pequeno porte, que muitas vezes vai ter muita dificuldade de adentrar no mundo, por exemplo, de uma KPMG, de uma Deloitte, de uma grande consultoria. Eu entendo que o investimento ele é um investimento muito barato pela recompensa e pelo aquilo que a gente vai trazer de volta para esse cliente. E a gente gosta de falar muito de taxa de sucesso, né, Matheus? Então, muitas vezes, né, a consultoria também ela trabalha com quando der certo, aí a gente conversa, né? Então, assim, Casa primeiro. vamos primeiro Casa, conversar, vamos fazer a lista, vamos fazer o básico. O arroz e o feijão, Isso, bem basicão, bem feito, faz milagre. Eu gosto de uma frase bem curtinha. O caro é não fazer. Né? Porque é como seguro. Não faz seguro do carro porque tá caro. Aqui na primeira esquina aqui, Eu indo hoje para cá, É isso. aqui na Riquixaba tinha um carro num canteiro numa árvore. Né? Então, eu perguntei que tem seguro, não tem, tá tudo bem. Mas o caro muitas vezes é não fazer, né? Porque quanto custa eu não fazer daqui 5 anos? Eu não fazer isso, Sim. quanto custa, né? Qual o preço eu vou pagar? Exatamente. e muitas vezes o que a gente também, enfim, encontra quando a gente começa, né, a conversar com alguns empresários, o empresário ele cria uma área financeira, né, dentro da empresa, contrata alguns recursos, esperando que esses recursos entreguem esses números, enfim, faça o trabalho da consultoria, mas teoricamente não está sendo feito, né? Não está sendo entregue aqueles números, enfim, aqueles dados que ele precisa. Então, assim, é parar, olhar, falar assim, putz, eu estou gastando com um recurso, eu estou abrindo uma nova área dentro do meu negócio, mas teoricamente não faz sentido isso. Faz sentido eu parar, contratar uma consultoria, entender o que faz sentido aqui dentro desse meu negócio e daí beleza. A gente segue dessa forma. Vocês estavam falando da taxa de sucesso e depois a gente conversa. A deixa que quem tá ouvindo aqui precisava para falar, bom, eu posso primeiro contratar, fazer, colher o benefício e depois eu vejo como pagar. É isso. Obviamente que isso daí está totalmente atrelado ao tipo do deal que a gente está abordando, mas sim, existe diversas formas. O próprio M&A, ou fusão e aquisição, ela é muito trabalhada dessa forma, né? Existe, obviamente, o FII ali que você trabalha recorrente, mas aí a consultoria, muitas vezes, ela trabalha muito no alfa gerado. Então, E no quero vender... Quick Wins, né? Que vocês mencionaram aí. Exato. Então, muitas vezes, né, você está esperando vender a sua empresa por R$1 milhão. Aí, por um milagre, não, por bastante trabalho, Milagre da consultoria. a gente vende a sua empresa por 1.500.000. Você ganha e a gente ganha. É óbvio que tudo isso existe um trabalho embarcado também, né? E existe uma valorização. Ninguém trabalha de graça, né, Cláudio? Então, obviamente, tem isso também. Mas a forma como a gente trabalha, a gente consegue conciliar o quê? Opções. Uma das coisas que eu acho que são muito legais da consultoria é a gente não precifica só de uma forma. A gente pode precificar de diversas formas diferentes. E é tudo na conversa, entendendo a necessidade do cliente e adequando à situação do cliente. Então, existe esse trabalho é um trabalho muito legal de ser feito.
E a gente tem, eu acho que a própria Biomil, ela direciona muito para isso. O meu maior objetivo é servir as pessoas. Então, muitas vezes, talvez a gente até não ganhe muito, né? Se a gente pode dizer aqui como empresa. Mas ver o sorriso no cliente, dele estar satisfeito, isso para mim talvez seja a coisa que eu mais tenho prazer na minha vida. Legal isso. E falando de. O Clauber até mencionou aqui o seguro do carro, né? E quando a gente fala em seguro, eu penso muito em sucessão também. E a sucessão empresarial é um tema que poucos empresários pensam aí, não só em seguro, mas em planejar isso. E sucessão familiar também, né? Às vezes tá tudo certo, dá para fazer sucessão familiar, os nossos filhos, os filhos da família ali, do empresário têm interesse de seguir com aquele projeto, viram o pai fazer aquilo a vida toda, a mãe fazer aquilo a vida toda. Mas como é que se organiza? É possível fazer isso sem rachar o elenco, sem rachar a família, sem dar briga, sem trazer um prejuízo? é, é, Conta um pouco aí dos casos que vocês já viram, se dá para acertar todo mundo, apaziguar. Isso é uma pergunta de R$ 1 milhão, né? Porque, assim, cada caso tem as suas particularidades, né? Eu diria. Porque, assim, obviamente, existem famílias onde, desde lá de trás, enfim, durante toda a formação, né? O filho acompanhou o pai no negócio, enfim, sempre esteve envolvido. Então, assim, tende a ter uma transição mais tranquila, mais suave. E existem casos que essa transição, ela é zero tranquila, zero suave, né? Às vezes chega uma invalidez, por exemplo, o pai estava na frente do negócio, estava começando a preparar o filho para assumir e, de repente, ele ficou inválido. E daí o filho teve que assumir. Então, assim, é, é super complexa essa questão de transição sucessória. Acho que você pode até. No meio do caminho, a consultoria ajuda, não só na preparação, mas quando já está no tiroteio, vamos dizer assim. Eu acho que muitas vezes esse é o caminho, né? A gente tem um projeto rodando que envolve essa conciliação de partes. Muitas vezes, o relacionamento ele tá tão atritado já que não tem mais conversa. O João não fala mais com a Maria e não tem para onde ele ir. Então você ter uma figura independente, né, como interlocutor dos dois, talvez seja um bom caminho. E o grande ponto é o como você traz alguém que seja isento, né, para olhar os dois lados, para que isso ou venha numa resolução ou venha numa dissolução. Mas o grande ponto, né, da maior parte dos negócios hoje que deixa de existir é por conta dessa briga de sociedade, né, ou numa própria holding, conflito familiar. E o grande ponto é, se você está nessa situação, não tenha vergonha de pedir ajuda. Muitas vezes, a gente tem vergonha, né, Clauber, de falar, puta, tô precisando de uma ajuda aqui, ou preciso conversar com alguém. A gente é muito bom em olhar o defeito dos outros, mas a gente não consegue enxergar muitas vezes a nossa dificuldade. E ter essa visão, entender um pouco disso, tanto na vida pessoal quanto na vida, né, profissional, né, e na sua própria estrutura familiar, isso é muito importante para você resolver conflitos e trazer soluções práticas para cada um deles, né? A gente precisa ser muito objetivo, muito pragmático em alguns temas que são delicados, para que isso se resolva e não vire um problema maior no futuro. Na prática, o que mais acontece em brigas familiares ou briga entre sócios é que a empresa ou a situação é problema para todo mundo lá na frente. Então, por que não resolver isso, tentar resolver isso agora? Né? E muitas vezes a comunicação é a primeira etapa. Como é que a gente traz um profissional, traz uma pessoa para ajudar, né, nessa comunicação, para que os outros comecem a entender um pouco do seu lado, né? Para quem está brigando no lado de cá ou no lado de lá, para que volte a ter pelo menos a comunicação. Essa é a parte principal, tá? É voltar a ter comunicação. Se você já está nesse nível, você está num nível que você precisa desesperadamente de ajuda. E o objetivo é, assim, resolver o problema. Ou dissolve, ou, enfim, passa Ou por nada. Mas, assim, é resolver, entendeu? O objetivo é chegar num fim daquela conversa, parar com. Porque briga, enfim, entre sócios não vai levar a lugar algum, né? Então. Só com a empresa fechada depois e dívidas. Ah,
Exato. Todas as partes, né? Não vou falar só duas, porque às vezes são mais, né? Mas Claro. todas as partes têm interesse de continuar tendo renda, continuar tendo negócio, seja esse ou outro negócio. Acabar com a empresa pela briga não chega no win-win para ninguém, né? Não vai. Alguém pode sair até com razão, mas sem empresa, sem dinheiro, então não adianta, no fim das contas. Qual é o seu nível de orgulho a ponto de perder muita coisa por conta de um orgulho? E aí a pergunta que fica é: você está pensando mais em você ou você consegue olhar para sua família, para seus filhos, para sua esposa, enfim? E aí? Muito bom, Rafa e Matheus. Estamos chegando aqui pro nosso fim e eu queria fazer uma pergunta. Com tanta mudança de tecnologia, de IA, tributária, e imposto, e o mundo que não para de mudar, né? Como que vocês enxergam a consultoria para as empresas, pequenas e médias empresas? Qual o futuro, né? Como que vai ser esse trabalho? Como que vocês enxergam a consultoria para as empresas aí daqui a um tempo? A parte de assessoria, né? O que a gente vislumbra, né? Para, assim, no curto espaço de tempo, a gente enxerga aí um mercado mudando completamente para um modelo de concierge, onde a consultoria, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa numa plataforma, inclusive é um projeto, né? Que está em desenvolvimento. A gente tem esse projeto que a gente, enfim, está trabalhando aí com bastante energia, que é para conseguir ajudar esse empresário menor a também ter acesso à consultoria, né. Então, assim, como a gente olha esse negócio. Então, hoje a consultoria para o empresário que é menor, muitas vezes ele se espanta: "Nossa, não é para mim, eu não consigo acessar isso". E a inteligência artificial, né, com essa plataforma aí que a gente, eh, enfim, está trabalhando, está em desenvolvimento, a gente vai conseguir capturar também esses clientes menores aí para conseguir, utilizar esse sistema. Show! E vamos para as considerações finais, assim, o que que vocês podem deixar de recado para o empresário que está assistindo, que está na dúvida, ou que ele entendeu o que precisa? Quais são os pontos que vocês podem resumir aqui de considerações finais? Boa. Me complementa, tá, Matheus? Eu acho que a gente aqui tá junto nesse barco. O que eu gostaria de falar para o empresário é: tenha a mente aberta, sonhe grande. É bem XP, né, falar isso. Mas eu acho que talvez seja um norte muito grande para a gente poder fazer o quê? Seja aberto a conversar, seja aberto a vir aqui tomar um café, a gente poder conversar, tratar de soluções, falar de negócios. É um prazer tão grande da nossa parte poder conversar, ver soluções diferentes. Eu amo falar sobre projetos, sobre empreendedorismo, trazer uma ótica diferente. E eu queria fazer um desafio, né, para esse pessoal de estar presente, de poder entrar em contato conosco, né? A gente tem, acho que são 2 e-mails aqui que eu queria reforçar, né? rafael.dragoni@grupofarolcapital.com.br e mateusdelbianco@grupofarolcapital.com.br. Entrem em contato se tiver qualquer dúvida, né? Ou com o seu assessor de investimento para poder direcionar a gente, né, nessa conversa. Vai ser um prazer enorme poder bater um papo, poder entender um pouco melhor das dores, entender um pouquinho melhor, né, quem são vocês. A gente tem um prazer enorme em fazer isso e conte conosco para poder trazer soluções rápidas, dinheiro, né, na mão, que eu acho que é bem importante também, e otimização de processo, tecnologia e direcionamento de pessoas. O que a gente puder fazer vai ser um prazer muito grande. Quer me complementar? Sim, acho que, assim, a gente falou vários assuntos, vários temas, acho que a consultoria ela é bem abrangente, então, assim, a ideia é trazer para a mesa agora, para a gente entender exatamente como que a gente consegue ajudar a potencializar o teu negócio, né, enfim. E, assim, do ponto de vista eh, de solução, né, então, assim, puta, traz uma dor, vamos sentar, vamos entender essa história, né, a gente adora ouvir história, adora ouvir as pessoas, e é isso, a gente está aqui para ajudar, para agregar nos negócios, e o nosso relacionamento ele é de longo prazo. Então a gente, obviamente, quer que o empresário sente conosco, a gente entenda o problema, traga uma solução rápida para ele, e esse empresário, de fato, ele veja valor em todo esse trabalho aí que a gente está desenvolvendo. Então a gente quer construir uma relação aí de longo prazo.
com o cliente. Então, o sucesso dele, naturalmente, vai ser o sucesso nosso. Só tenho a agradecer a presença de vocês. Obrigado. Esse episódio é realmente, como você falou, Matheus, é bem abrangente, né? A gente pode se sentir um pouco perdido, mas na assessoria de investimentos a gente também vê um pouco isso, né? Eu acho que o grande ponto é tá se sentindo meio desnorteado, senta para conversar. Não sei se é para mim, senta para conversar. Ah, acho que não é para mim, senta para conversar. Acho que é para mim, senta para conversar. Perfeito. Pode ser que seja, pode ser que não seja. A gente vai ser o primeiro a dizer. Eu imagino que não é um momento aqui para você passar por isso. Acho que vocês vão ser cristalinos nisso também, porque tem coisa que Sim. tem hora que é para acelerar, tem hora que é para frear, né? Tem hora que é para abraçar e às vezes não é, né? Então, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Se inscreva no nosso canal. Siga e curta, né, o @farolcast no YouTube, no Instagram. Mais uma vez reforçando aqui, então, Matheus com H, né? Delbianco, @grupofarolcapital.com.br e Rafael com F, .dragone, @grupofarolcapital.com.br. É isso, né? Esse é o contato. Perfeito. Exatamente. Perfeito, então. De resumo que eu anotei aqui, a consultoria ela traz organização financeira, organização de processos, comunicação interna. Consultoria também é para empresa pequena, média, grande. Muda o ponteiro, o lucro que está buscando, ele mexe no ponteiro. E a minha pergunta é o quanto custa não fazer. Obrigado por estar com a gente, foi um prazer estar com você. Até a próxima, valeu!